Então, pessoal, como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre funções inversas, tá? Logarítmicas e equações exponenciais, tá? Eu começo então com funções inversas, tá? Então, vamos passar aqui para a nossa tela, tá? Onde a gente vai começar com duas funções muito bem conhecidas, né? A função x ao quadrado e a função raiz de x. A função raiz quadrada de x é aquela função que, de certa maneira, desfaz o que a função x ao quadrado faz. Né? Então, por exemplo, quando a gente toma x igual a 13 e eleva ao quadrado, a gente tem f de 3, que é 9. Né? O quadrado de 3 vale 9. Se a gente pega x igual a 9 e extrai a raiz quadrada, a gente volta a 3. G de 9 é igual a 3. Então, vocês veem que a função f leva o 3 no 9 e a função g faz o 9 voltar para o 3. Tá? Então, uma função tem um efeito inverso da outra. Tá? O que vocês estão vendo aqui? O gráfico da função x ao quadrado para x entre 0 e mais infinito. Tá? Depois eu vou falar por que eu restringi o domínio, tá? Ao zero mais infinito. Como é que a gente vai calcular, né, a inversa da função x ao quadrado? A gente vai fazer a leitura inversa. Né? Se a leitura da função direta pega um x aqui, leva no y lá, então, por exemplo, a gente vai ver que 9 é levado em 3 através da função inversa. Por exemplo, o 4 ele vai ser levado no 2. O 1 vai ser elevado no 1. Então, se a gente tem f de x igual a x ao quadrado e g de x igual a raiz de x, né, a gente nota que aplicar f em g de x faz com que a gente volte a x. Aplicar g em f de x faz com que também voltemos a x. Né? Ou seja, se a gente extrai o quadrado de um número e depois a raiz, tá, que é o que está acontecendo na linha de baixo aqui, a gente volta para o número inicial. Tá? E de maneira semelhante, né, se a gente primeiro pega um x positivo, extrai a raiz aplicando g de x e depois eleva ao quadrado aplicando a f, a gente volta para o ponto inicial. Né? Então, mostrando aqui, né, por exemplo, eu vou de 2 para 4 através da função x ao quadrado, né, e de 4 para 2, volto para 2 através da função raiz de x. Então, essas igualdades, né, então válidas para qualquer x maior ou igual que zero. Quando duas funções satisfazem as duas últimas igualdades, nós dizemos que elas são funções inversas. Tá? Para quem quiser entrar em um pouquinho mais de detalhe, né, essas duas igualdades têm que ser válidas, a primeira para x no domínio de g, a segunda para x no domínio de f, certo? Tá? Não precisamos entrar em tantos detalhes aqui, mas eu deixo aqui para quem tiver interessado, né, em ver exatamente o que está acontecendo, né, em todos os detalhes. Então, vamos passar para outro exemplo. Vamos pegar a função f de x dada por 2x mais 4, uma função linear. Então, quem seria o x que satisfaz f de x igual a 18? Então, o que acontece? A gente tem que resolver essa equação, né? Encontrar o valor de x que satisfaz 2x mais 4 igual a 18, ou passando o 4 para o outro lado, 2x igual a 14, dividindo tudo por 2, x igual a 7. Mais geralmente, né, se eu der um y qualquer, nós podemos perguntar que valor de x satisfaz f de x igual a y para a função f acima. Resolvendo essa equação 2x mais 4 igual a y na variável x, nós vamos ter 2x igual a y menos 4, né, passando 4 para cá como menos 4, dividindo todo mundo por 2, x dado por y menos 4 sobre 2. Portanto, ao trocarmos x e y de papel e definirmos g de x por x menos 4 sobre 2, teremos f e g inversas uma da outra. Agora, notem que nem sempre nós temos uma função inversa. Esse exemplo aqui é uma função cúbica, tá? Estou mostrando para vocês o gráfico da função f de x dada por x ao cubo menos 4x. E eu posso perguntar, se essa função tivesse inversa, né, o que a inversa faria com o número 2? O número 2 está aqui, y igual a 2. Qual é o x que é elevado em 2?
E a gente nota que não existe uma escolha única, né? Afinal de contas, por exemplo, aqui em torno de mais ou menos menos 0,5 eu tenho um valor de x que é elevado em y igual a 2. Aqui à direita de menos 2, por volta de menos 1,7, eu tenho um outro valor de x elevado em y igual a 2. E também, né, um pouquinho à direita do 2, em torno de 2,2, eu tenho um terceiro valor de x que é elevado em y igual a 2. Então, não tem uma escolha única para a equação f de x igual a 2 e eu não sei onde enviar o 2 através de uma possível imagem inversa. Né? Então, numa situação como essa, a gente simplesmente não pode definir a inversa. Certo? Isso mostra para a gente o quê? Né? Que por não termos uma solução única, né, para f de x igual a 2, e isso acontece também para f de x igual a 1, e até para fx igual a 3 ou menos 2, ou para valores que a gente vem escolher aqui, a gente não tem como definir a imagem inversa. Então, para que a função f de a em b seja invertível, admita uma função inversa, né? Ou seja, para que dada uma função f de a em b exista uma função inversa g de b em a, é necessário que a função f seja injetora. Tá? O que significa isso? Que dado um y, existe no máximo um x, tal que f de x igual a y, que é o caso que vocês estão vendo aqui, uma função que no futuro a gente vai chamar de função crescente. Né? Então, esse é um exemplo de função injetora. Tá? Então, né, a gente pode ver que uma função injetora, se e somente se, ele passa no chamado teste da reta horizontal. Eu traço uma reta aqui e só existe um ponto onde essa reta horizontal intersecta o gráfico da função. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser saber para esta função aqui, quem seria, né, a função inversa aplicada em 2, eu pegaria aqui a reta horizontal y igual a 2 e verificaria aqui um certo ponto, que ali está no caso ali entre 0,6 e 0,8 e que é elevado em 2. Né? Então, a função inversa leva a 2 no 0,7, ali um pouquinho menos que 0,7, certo? Então, por exemplo, se eu faço y igual a 1, eu noto que a função que eu acabei de definir, dada por essa lei x ao cubo mais x mais 1, ela toca, né, na reta y igual a 1 para x igual a 0. Tá? Se eu alterar aqui a reta horizontal, a função vai tocar em um único ponto, essa reta horizontal. Né? Então, eu sempre vou ter uma escolha única quando eu tiver que resolver a equação f de x igual a um certo y. Né? Se eu dou y igual a menos 2,9, que é o que vocês estão vendo aqui, eu tenho uma única escolha aqui. Eu até posso ver quem é esse ponto. Né? Ponto aqui, por exemplo. Vamos trazer aqui, né? Quem é o ponto que é elevado a menos 2,9. X dado por menos 1,36 é elevado através de f no y igual a menos 2,9. Tá? O importante para a gente é que existe um único x que satisfaz f de x igual a menos 2,9, nesse caso menos 1,36. Então essa função passa pelo teste da reta horizontal, ela é injetora e, portanto, ela pode ser invertida. Certo? Vamos voltar aqui. Então, uma função injetora, se e somente se passa no teste da reta horizontal. Uma curiosidade, né? O nosso exemplo inicial, justamente uma função que não é injetora, mas aí a gente faz algo que é bastante comum, tá? Que é restringir o domínio. Ela passa a ser injetora se a gente restringe o domínio ao intervalo 0 mais infinito. Né? Então, ela passa aqui a satisfazer o teste da reta horizontal. Então, eu vou passar para mais um exemplo que é bem interessante, bem conhecido, de uma situação em que a gente pode definir a inversa de uma função desde que a gente restrinja o domínio da função. Eu vou mostrar para vocês aqui o gráfico de y igual a seno de x. Certo? Aqui usando o GeoGebra, a gente está vendo aqui o seno de x. Vocês notem que essa função certamente não é injetora. Né? Agora, se vocês, por exemplo, restringirem o domínio do seno de x,
né? Vamos fazer, colocar aqui em outra cor a função seno de x, tá? Para x entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Fazendo isso, olha só, em azul eu tenho a função seno de x com seu domínio restrito ao menos π sobre 2, π sobre 2. Eu posso até tirar aqui o gráfico original, inverte, e ficamos com a função seno de x com domínio restrito. Nesse caso, a função passa a ser injetora. Sendo injetora, ela admite uma inversa. Tá? O nome da inversa do seno é arcosseno de x. Então, é um bom exemplo para a gente de função que pode ser invertida desde que a gente pegue um pedaço do domínio, restrinja o domínio. Então, como é que a gente faz o gráfico da função de inversa, né? Então, deixa eu usar aqui um GeoGebra, tá? Vamos abrir aqui o GeoGebra. Vamos começar novamente com função x ao quadrado para x entre 0 e 4, por exemplo. Vamos trazer para cá um pouquinho, né? Então, como é que funciona esse gráfico? Por exemplo, o 2 elevado no 4, certo? E a inversa vai fazer o quê, né? A inversa vai levar 4 no 2, né? Então, o gráfico da função inversa é tal que x igual a 4 é elevado em y igual a 2. Isso para a função inversa. Então, vamos colocar um pontinho aqui. 4 elevado em 2. Tá? Por exemplo, como a função direta é tal que... Vou mudar um pouquinho aqui a escala. É tal que 3 elevado em 9, na função inversa, o 9 é elevado no número 3. Então, temos aqui um outro ponto, 9 elevado em 3. E 1 elevado em 1 na direta e também na inversa. Tá? Aqui ele acabou marcando o ponto 0, 0, que por acaso também faz parte do gráfico da inversa e da função direta. Certo? E aqui a gente pode testar, então, y igual raiz ou x elevado ao meio, que é uma maneira que nós temos de escrever a função raiz de x, e vocês estão vendo aqui, né, o gráfico da função raiz de x, o gráfico da função x ao quadrado, e eu vou aproveitar e vou colocar aqui mais uma reta auxiliar que a gente chama, que é essa que vocês estão vendo aqui. E vocês notam então que o gráfico da função direta, comparado com o gráfico da função inversa, ele exibe uma simetria em torno dessa reta aqui, y igual a x, certo? De maneira que a gente tem aqui os dois gráficos, x ao quadrado, raiz de x, e a simetria em relação ao eixo y igual a x. Tá? Isso vai funcionar sempre, não apenas no caso da função x ao quadrado e da função raiz de x, vai funcionar, por exemplo, no caso da função seno e arcosseno, um outro exemplo, né? E importante de função e sua inversa, e também, né, muito em breve, quando a gente falar na inversa da função exponencial, que é a função logarítmica. Então, eu queria voltar ao exemplo da função arcosseno de x. Nós já vimos que a função arcosseno de x é a função inversa da função seno, desde que a gente faça a restrição ao domínio. Tá? Então, vou colocar aqui inicialmente o gráfico da função seno, está aqui, de menos π sobre 2 a π sobre 2. Tá? Então, eu queria mostrar para vocês duas coisas, como é que a gente faz o gráfico da função arcosseno, e também qual é o domínio, e a imagem da função arcosseno. Tá? Baseados no domínio e na imagem da função seno, restrita, né, ao intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, vamos ver também quais são os domínios e imagem da função arcosseno. Então,
Aqui vocês estão vendo o gráfico da função seno de x, tá? Eu tive que dar uma paradinha só para checar se estava realmente fazendo a gravação. Então aqui vocês estão vendo o gráfico da função seno de x, restrita ao intervalo que vai de menos π sobre 2 a π sobre 2. Tá? Deixa eu marcar aqui alguns pontos que pertencem ao domínio, o gráfico da função arcosseno de x. Por exemplo, esse ponto A aqui leva x igual a 1 em y igual a 0,84, é o que vocês estão vendo aqui. E, portanto, se eu pensar na função inversa, a função inversa vai levar o 0,84 no 1. Ok? Então, a função inversa vai conter esse ponto B que vocês estão vendo aí. Posso pegar outro ponto, por exemplo, o ponto C. O ponto C é o ponto π sobre 2, que o GeoGebra faz um arredondamento para duas casas após a vírgula. E a gente sabe que o seno de π sobre 2 vale 1, então x igual a 1,57, aqui arredondado para duas casas, é elevado em 1. A função inversa vai fazer o contrário, ela vai levar o 1,57, vai levar o 1 no 1,57, né? Qual é o ângulo cujo seno vale 1? É π sobre 2 ou 1,57. E assim por diante, né? Eu vou pegar mais dois pontos para vocês verem, tá? Então aqui o ponto E, mais um ponto do gráfico da função seno de x, né? Leva 0,6 em 0,56, e na função inversa a gente tem o contrário, né? 0,56 levado em 0,6, certo? Então vocês estão vendo aqui esses pontos que pertencem ao gráfico da função inversa. A gente poderia traçar vários outros pontos que pertencem ao gráfico da inversa, mas eu já vou aproveitar e vou mostrar para vocês aqui o gráfico da função inversa, certo? Então, novamente, né, eu poderia pegar pontos aqui na parte para valores negativos de x, tá? Mas é tudo antissimétrico. E lembrem, né, que, como eu já comentei com vocês, a gente tem a simetria em relação ao eixo y igual a x, certo? Então, vocês podem ver que o domínio da função inversa vai de menos 1 até 1, ele coincide com a imagem da função direta, né? A função direta tem como imagem o intervalo que vai de menos 1 até 1, coincidindo com o domínio da função inversa, né? A função inversa em azul, a função direta em vermelho aqui, tá? E quando a gente passa para a imagem da função inversa, a gente vê que a imagem da função inversa em azul vai de menos π sobre 2 até π sobre 2, ele coincide com o domínio da função direta em vermelho, né? Menos π sobre 2 até π sobre 2. Então isso é uma coisa bem interessante. Toda vez que a gente faz o gráfico, né, da função inversa e compara com o gráfico da função direta, a gente percebe isso, né, que o domínio e a imagem da função direta e da função inversa, eles são trocados. Certo, pessoal? Então é isso. Essa é a nossa introdução a funções inversas, tá? Já estamos entrando agora em função logarítmica, ok?